Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre conjuntos. O que são conjuntos? Vocês sabem? A gente pode falar que conjunto é coleção de coisas, objetos, letras, números semelhantes. Aqui, ó, nós temos exemplo dos conjuntos que nós vamos estudar. Inicialmente, N, que é o conjunto dos números naturais, Z, que é o conjunto dos números inteiros, Q, que é o conjunto dos números racionais, I, que é o conjunto dos números irracionais, e por último, R, o conjunto dos números reais. Vamos lá? Conjunto dos números naturais. Olha só, esse é o nosso conjunto. Ele começa do zero e segue em diante. 1, 2, 3, 4 e reticências. Por que, professor, essas reticências? Indicando que esse conjunto não tem fim. Então, ele é formado pelos números positivos. Não tem números negativos, não tem números fracionários e nem decimal. Quando a gente apresenta o conjunto dos números naturais com asterisco, ele recebe o nome de conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, é um conjunto que vai ter somente números naturais sem o zero. Algumas curiosidades desse conjunto. Se realizarmos uma adição, multiplicação entre números naturais, sempre teremos números naturais. Então, vamos ver aqui, ó, o 4 somado ao 2, ambos os números são naturais, vamos ter como resultado o 6, que é um número natural. Já na multiplicação, 5 vezes 3, ambos números naturais, nós vamos ter como resultado um número natural, que é o 15. Se realizarmos uma subtração entre números naturais, nem sempre teremos números naturais. Vamos ver o exemplo. 4 menos 10, nós vamos encontrar, né, no caso, o número menos 6, que não é um número natural. É um número o quê, pessoal? É um número inteiro. Agora, nós vamos olhar os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, e ele é formado pelos números negativos mais os números naturais. Quem é mesmo, professor, os números naturais? O 0, 1, 2, 3, ou seja, o conjunto dos números positivos. Quando a gente tiver no conjunto dos números inteiros representado com asterisco, novamente a gente não vai ter a presença do zero. Olha aqui, ó, do menos 1 a gente já pula para o 1. Esse conjunto aqui, Z asterisco, recebe o nome de conjunto dos números inteiros não nulos. E agora? Agora nós vamos aprender o conjunto dos números racionais. Ele é representado pela letra Q. Aqui a gente tem o que esse conjunto, quais os números, né, vão pertencer a ele. X tal, que x seja igual a A sobre B. O que é isso aqui, pessoal? É uma fração com A pertencente ao conjunto Z, dos números inteiros, e B pertencente a Z asterisco. Z asterisco é o conjunto dos números inteiros sem o zero. Porque o B aqui, ó, não pode ser zero, senão anularia a fração. Olha o exemplo de números racionais. 0,777, que é o número decimal, que pode ser representado na forma de fração, 7 sobrenome. 0,2323, outro número decimal que pode ser representado sob a forma de fração. Ambos são dízimas periódicas aqui. O conjunto dos números irracionais. Vamos ver o exemplo? Raiz quadrada de 2 igual a 1,41421356 reticências, não tem fim. Raiz quadrada de 3 é igual a 1,73205,080, também não tem fim. Eles não têm uma repetição de números de forma periódica, então a gente não sabe qual que vai ser os próximos números que estarão à esquerda. Então, os números irracionais são números que não podem ser representados sob a forma de fração, pois a parte decimal não é periódica. Olha só aqui, a parte decimal aqui, ó,
ela não se repete. Então, a gente não sabe o que vai vir nessa reticência daqui, quais os próximos números. Esse conjunto recebe o nome de conjunto dos números irracionais. Olha aqui, nós temos vários exemplos de conjuntos de números, né, irracionais. Entre eles, o π, raiz quadrada de π, que é igual a 3,1415926. Eles são números decimais infinitos e não periódicos. E, por último, nós temos o conjunto dos números reais. Ele nada mais é que a reunião de todos os conjuntos. Conjunto N, dos números naturais, conjunto Z, dos números inteiros, conjunto Q, dos números racionais, e conjunto I, dos números irracionais. Olha só como é que fica o nosso diagrama aqui relacionado aos conjuntos. N, conjunto dos números naturais, está contido no conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Os dois, tanto o N quanto o Z, estão contidos no conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. E os três conjuntos estão contidos no conjunto R, dos números reais. O conjunto dos números irracionais somente está contido no conjunto R, dos números reais. Ele não tem nenhuma ligação aqui com N, Z e Q. Ok, pessoal? Mais um exemplo de conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Vamos ao primeiro desafio. Identifique abaixo a que conjunto pertence cada número abaixo. Vamos ver, pessoal. Temos aqui 4/5. É uma fração. Fração está contida no conjunto dos números racionais. 1,2 é um número decimal que também pode ser representado sob a forma de fração. Também está contido nos números racionais. -5 é um número negativo, está contido no conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O 0, que conjunto pertence ao conjunto 0? Vou deixar essa dúvida aí com vocês. 1/4, 4/2, 1/2 são todos pertencentes ao conjunto dos números racionais. Π é 3,14 reticências, ou seja, ele não tem um número decimal periódico, então ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Da mesma forma, a raiz quadrada de 5, ela não tem um resultado periódico, também pertence ao conjunto dos números irracionais. E o 0? O 0 está presente no conjunto N, está presente no conjunto I. Desculpa, Z. Ok, galera? Seguimos adiante. Segundo desafio. Determine cada afirmativa a seguir como verdadeira ou falsa e justifique a sua escolha. Toda divisão entre números irracionais resulta necessariamente em um número irracional. O que vocês acham? Essa afirmativa, ela é falsa. Por quê? Uma divisão entre números irracionais pode resultar em números que não sejam irracionais. Olha o exemplo. 4 raiz quadrada de 2, dividido por 2 raiz quadrada de 2 é igual a 2. Você conta raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, que são números irracionais, vai ficar só 4 dividido por 2, que é 2, que é um número inteiro e não irracional. Letra B. Todo número racional pode ser representado como uma divisão entre dois números inteiros, sem divisor zero. Pessoal, o que a gente descobriu sobre os números irracionais? Racionais. Eles são números o quê? Eles são representados na forma de fração. Então, como uma divisão entre dois inteiros. E o denominador não pode ser zero, o divisor não pode ser zero. Então, essa afirmativa aqui é correta. Olha o exemplo aqui, ó, 3/4 e 0,25. 0,25 nada mais é que a divisão de 25 sobre 100. E o denominador aqui foi 100, ou seja, ele não foi zero, ele não pode ser zero. Pessoal, termina aqui a minha aula. Curtam a nossa aula no Instagram, @OlimpoUFMG. Curta a nossa página no YouTube, Projeto Olimpo UFMG. E até a próxima aula.